entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 nesta quinta-feira, 25 de maio de 2017. A 93 FM, ano 25. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, ontem nós começamos, mas não tratamos esse tema. Vamos tratar esse tema hoje aqui. Um professor africano de teologia, Sunday Bobaya Gangi, que ele vive na Nigéria. Ele conhece de perto aqui, pastor Ailton Desidério, a perseguição aos cristãos, o avanço do islamismo. Ele convive lá com Boko Haram, ele convive com o Estado Islâmico. Ele diz o seguinte: olha, o principal problema da igreja não é a perseguição representada ali por Boko Haram, que entra nas igrejas, explode, mata todo mundo, pelo Estado Islâmico, que vai decapitando e fazendo tudo para impedir que pessoas sejam convertidas a Cristo. O principal problema da igreja é o pecado. O senhor concorda com ele, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores. Concordo em gênero, número e grau, plenamente. Olha, querida missionária Sandra Roger, é uma questão que a gente observa que, em geral, a pessoa vai colocando a culpa, se diz, não, o problema é do Boko Haram, o Estado Islâmico estão acabando com a igreja. E ele que está vivendo essa realidade, nós vamos dar mais dados aqui, ele está vivendo essa realidade de dentro, diz, olha, o principal problema é o pecado. Concorda, minha querida irmã? Plenamente. Olha aí, eu quero saber a sua opinião, querido ouvinte amado. Você, me diz uma coisa, você concorda ou discorda? Você acha que o problema principal da igreja é de fato o pecado? Como você luta contra o pecado? Ouvinte, não precisa dizer o que, entendeu? Se não quiser dizer. Mas como é que você luta contra o pecado? Eu quero saber a sua opinião, sua participação, seu testemunho aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. E o camarada Léa Mendonça, minha querida pastora Leinha, o camarada inventou que tinha ficado com uma menina e inclusive que tinha tido relacionamento sexual com ela. Queimou a menina. Aí a menina entrou na justiça, conseguiu provar que na verdade o cara tinha inventado. Ela tinha duas opções: exigir dele o dinheiro para ressarcir por danos morais ou exigir que ele se manifestasse nas redes sociais. Eu vou ler o texto dele, hein? Ele assumindo que na verdade ele não teve nada com ela, assim. É uma história impressionante. Leinha, bom dia. Bom dia, JR. Olha, eu aplaudi a atitude dela, porque a nossa reputação é um bem inegociável. Olha aí, eu quero saber também, o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Concordou, pastor? Acha que é isso mesmo? Essa retratação pública dele, pública e por escrito. Porque eu li a retratação pública, vou ler aqui para ficar bem retratado mesmo o posicionamento que houve aí, para que ele assumisse, porque tem gente que conta história, hein, pastor? Tem gente que inventa história. JR, bom dia. Eu concordo plenamente com a posição da moça. Muito bem, eu quero saber, ouvinte amado, a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você concorda com a atitude dela? O que você achou da escolha dela, que preferiu a retratação pública ao din-din? Você já teve seu nome envolvido em histórias irreais, inventadas, e conseguiu provar que era mentira? Aliás, você conhece gente que costuma inventar histórias para de certa forma tirar a vantagem? Olha o que tem de gente. O que a Bíblia nos orienta em situações como essa, ouvinte? O que a gente faz? A Bíblia tem resposta e nós vamos atrás dela.
Ouvinte contando por que ora incessantemente não recebo nenhuma resposta. É falta de fé da minha parte? Na maioria das vezes acontece exatamente o contrário do que eu pedi. Como não desanimar e me tornar uma frustrada espiritual? Qual o segredo para uma vida de oração vitoriosa, frutífera e feliz? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Desidério, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse primeiro assunto do nosso Debate 93 de hoje. Desculpa, a questão do pastor africano. Não, a questão da ouvinte. Bom dia, né, pastor Desidério? O café não veio não, Marcelo, ainda? Não veio o café. Léa, vou começar com você. Enquanto o pastor Desidério... Tá perdendo o café, só tomou água até agora. Bom, por que oro incessantemente e não recebo nenhuma resposta? Chegou o café do Desidério, olha aí. Mas, né, Obrigado, o que fazer para que a oração não traga frustração, mas sim traga satisfação? É você acreditar primeiramente que a sua oração está sendo ouvida e que ela vai ser respondida de acordo com a vontade de Deus. Porque tem coisas que a gente pede que no céu são absurdas. E em contrapartida existem outras que Deus tem pensamentos maiores para nós. Precisamos ter certeza de que a oração é um veículo de comunicação entre o céu e a terra. Qualquer pessoa pode orar e pode ter a sua oração respondida. Tem oração aí que consegue realizar sonhos e desejos. Tem oração aí que consegue até mudar sentenças do próprio Deus. Agora, a gente não pode esquecer que a oração nunca vai ser maior do que os desígnios do Senhor. Concorda, querida missionária Sandra Roger? Concordo. Bom dia, JR. Bom dia. Naquele momento eu não cumprimentei, me perdoe. Não tem problema. Mas, pegando o gancho ainda da pastora Léa, Jeremias, 29, nos dá bem essa resposta. Deus diz, eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é que sabe. Então, eu posso orar, mas a resposta eu tenho que entender que precisa vir segundo a vontade dele. A nossa ouvinte Gisele está no Facebook aqui dizendo exatamente isso, que tal orar pedindo que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Né? Inclusive o próprio Jesus ensinou isso, né? Venha a nós o teu reino, isso é prioridade. Seja feita a tua vontade, a soberania, isso é inegociável também. Pastores queridos, pastor Paulo Afonso, pastor Ailton Desidério, saudando os nossos ouvintes que estão aqui no Facebook, a nossa foto aqui no Facebook, abre a foto da missionária Sandra Roger, depois vem o pastor Ailton Desidério, a pastora Leinha Mendonça no centro da nossa foto, na sequência o pastor Paulo Afonso Generoso, e ao lado dessas feras estou eu aqui. Você pode trazer aqui os seus comentários e opiniões exatamente aqui nesse post. Pastor Paulo. JR, Deus ouve a todas as orações. A questão é que Deus não atende a todas as orações. Existe uma questão, dentre outras, que precisa ser realçada na questão da oração. Um dos pontos há muito crente achando que orar a Deus é pedir aquilo que lhe interessa. Ou seja, sem um fim aonde Deus vai ser glorificado, sem a consonância com a vontade de Deus, um pedido exatamente para atender os seus interesses e os caprichos pessoais. Portanto, para a gente entender em resumo por que muitas orações não são atendidas, primeiro por conta do pecado. Existem várias razões. Mas o pecado é uma barreira tremenda para as orações. Segundo, tem muita gente achando que orar é fazer Deus mudar de ideia. Então eles ficam orando para Deus se convencer de que ele precisa. E aí, JR, vai passar a vida inteira orando e não vai ter resposta. E na Bíblia nós temos vários grandes homens de Deus. Eu citaria Moisés, citaria Davi, Paulo, que muitas orações não foram atendidas. Até porque o crente não sabe orar ainda. Tem muita gente que não sabe orar. Tem muito crente que só sabe recitar a oração de Mateus 6, mas ainda não sabe orar, não sabe se relacionar com Deus, não sabe se comunicar com Deus. Não apresenta as suas necessidades pautadas na vontade de Deus. Então apresenta apenas suas necessidades pelos seus próprios interesses e aí fica insistindo com Deus como se Deus fosse mudar de ideia a respeito de um simples
ou o natural desejo de um crente. JR, então agora sintonizado, a questão é a seguinte, a oração caminha ao lado do conhecimento da Bíblia, certo? E nós temos usado a oração, muitos têm usado a oração como sendo um talismã para que possam conseguir aquilo que eles entendem, que eles querem, em detrimento daquilo que diz a palavra de Deus. Quando a oração está em consonância, em acordo com a palavra de Deus, então ela está em linha com a palavra de Deus, sem dúvida alguma, ela tem a resposta de Deus. Boa parte das orações que são feitas já estão respondidas na palavra, que é sim ou que é não precisa nem pedir. Muito bem, são 11h17, tem uma informação que chega agora de Brasília, Juliano Medeiros. JR, o protesto, a gente teve aqui uma situação ontem do presidente Temer, que acabou decretando por meio de um decreto, chamando as Forças Armadas para poder assumir ali a situação em Brasília, alegando que as tropas iniciais não tinham condições de manter a ordem. A gente viu que ontem o protesto foi bastante severo. Agora há pouco, o presidente Michel Temer revogou esse pedido, né, essa medida que é prevista em lei, né, um decreto, um dispositivo. Ele revogou isso e já causou um maior burburinho lá em Brasília, porque a administração da capital federal já havia dito que não tinha necessidade disso e não teria acatado até então a assinatura desse decreto. A decisão provocou uma grande polêmica, uma cadeia de reclamações lá em Brasília. Analistas chegaram a argumentar que o governo mostrava um lado frágil ao adotar a medida e que mostrava sinais aí de que para enfrentar a crise usaria do autoritarismo. Até o ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, ontem, durante uma sessão, disse que não estava acreditando que isso estava acontecendo. Chegou a perguntar durante a sessão se aquilo dali era verdade, né? No momento em que tudo isso circulava lá nos bastidores de Brasília. O fato é que o presidente, então, revogou esse decreto e volta tudo como antes. Como dantes na terra de Abrantes, né? Aqui o seguinte, para informar os ouvintes, o decreto, o artigo 1º aqui, fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio. Que dia hoje? 25. Então, o decreto foi ontem e depois já se revogou, quer dizer, no dia seguinte isso foi revogado. Ontem, ao ler esse decreto, eu observei que ao final, quando eles assinam, né, quando existe a menção ao nome do presidente Michel Temer, eles assinam com Brasília, 24 de dezembro de 2017. Então é um decreto futurista que já passou para o pretérito em menos de 24 horas. Tá aí. Muito bem, muito obrigado aí as informações do nosso repórter Juliano Medeiros aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Como não desanimar, minha gente? Pastora Leinha, como não desanimar e me tornar uma pessoa frustrada espiritual? É natural a nossa ouvinte, porque se ela tá orando errado, entendeu? Ela ora por uma coisa, ela exige uma coisa, ela determina uma coisa, ela vai ficar frustrada, né? Com certeza, e hoje em dia as pessoas que estão nos altares, né? No altar, estão ensinando as pessoas a orar dessa forma, determinando, né? De outro jeito eu não aceito. Eu penso que a gente tem que entender uma coisa: oração é súplica, é rogo. Agora, a resposta da oração é graça. Deus não vai ser de maneira nenhuma obrigado a fazer o que a gente impôs. É possível que ele mude o coração dele para atender uma lágrima derramada. É possível, sim. Agora, é possível que ele não mova nada, as mãos para fazer. Existem critérios para se fazer uma oração eficaz. Tem que ter obediência. Tem gente que quer viver na desobediência, mas Deus tem que estar a serviço dele. Eu anotei um versículo aqui que é assustador. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Então a gente precisa entender, a gente quer ter as respostas de Deus, quer ter a bênção do Senhor, a gente precisa obedecer. A gente precisa dizer não para o pecado, mortificar a carne.
Hoje em dia a gente precisa ensinar o povo a orar. E além disso, ainda tem que ter o Espírito Santo para interceder por nós. Tem uma questão interessante, que Jesus, ele é o meu Salvador, mas o objetivo final é que ele deseja que eu o reconheça como meu Senhor. E essa parte de Jesus como Senhor, muitos não têm reconhecido. E como Salvador é aquele que só traz o que nós entendemos, que nós achamos. Inclusive, há de se destacar que algumas orações que fazemos, a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Imagina que Deus atendesse algumas orações que, na minha pretensa sabedoria, entendo que seria bom, seria uma desgraça na minha vida. Então Deus não atende para o meu próprio benefício. Enquanto eu oro, enquanto eu não tenho a resposta, o que a Bíblia fala é que eu devo continuar orando. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É uma continuidade do processo de busca, de oração perante Deus, crendo sempre que Ele tem o melhor para cada um de nós. Uma das questões importantes na avaliação do céu de bronze, porque quando a gente está orando, parece que a resposta não vem, é como se existisse um céu de bronze. Então, primeiro ponto, será que aquilo que eu estou pedindo, Deus realmente tem aval moral de Deus, tem o aval das escrituras sagradas, Deus tem prazer nisso, Ele será glorificado nisso? De que maneira eu estou insistindo num pedido anos a fio, se esse pedido não tem base espiritual, não tem simetria com a lei de Deus? Então a gente precisa entender isso. Caso contrário, JR, nós vamos ficar dando soco em ponta de faca. A questão é que nós não temos condição de orar como convém. Nós nem sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar. Nenhum grande teólogo sabe orar. Eu me lembro de uma frase de Abraham Lincoln, que ele disse que quando não tinha mais nenhum lugar para ele ir, então o lugar que ele ia era de joelhos diante de Deus. Por quê? Porque é ali que a pessoa vai encontrar o apoio e a ação e a ajuda direta do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus e a mente de Deus, leva a nossa oração, não é porque ele vai chegar para Deus, olha, esse crente aqui está precisando disso. Não, é porque ele traz a vontade de Deus para nossa mente, e a gente então vai orar com a consciência de que aquilo que eu estou pedindo tem realmente base nas Escrituras, aquilo realmente Deus vai ser glorificado, eu vou abençoar o reino de Deus, porque Deus não tem obrigação alguma de nos abençoar. O que Ele faz é inteiramente por sua graça. A maravilhosa graça de Deus. Então, tem crente que precisa rever o que está pedindo há anos. Agora, isso também não obsta que ele insista, depois de descobrir que a sua oração tem base bíblica, que tem apoio moral, o Espírito Santo o convence a continuar orando. Então ele tem que orar insistentemente até que venha do céu a resposta. Olha aqui um ouvinte no Face dizendo: acho que quando vivemos uma vida de leitura das Escrituras, vamos saber viver uma vida de oração e entender a vontade de Deus. Eu fico horrorizada com esse negócio de determinar e ordenar a Deus alguma coisa. Serve para servir ao Senhor e não o contrário. E aí, essa ouvinte chama-se Tatiana, a ouvinte Yasmin diz: JR, eu queria, bom dia, eu sou nova convertida e ainda eu não sei realmente como orar totalmente certo. E aí, nessas horas, eu fico impressionado com a graça de Deus, porque aqui no WhatsApp tem uma mensagem nos mesmos termos, com outras palavras, de gente dizendo exatamente como é que eu oro. Então, nós temos um privilégio aqui na rádio de falar para milhares de novos convertidos que estão aprendendo. Aumenta a nossa responsabilidade, mas é um privilégio extraordinário. Então, como é que a gente deve orar? Quais são os modelos, assim, para a gente dizer assim, olha, para um novo crente, sabe? Não estamos falando para novo crente agora. Não é para velho crente, não vão dar bronca em ninguém mais agora. Nós vamos ensinar agora, como é que faz? JR, tem a oração modelo, que a oração ela não é uma repetição. Ali na oração modelo encontramos aspectos e pontos importantes na oração. E tem uma questão. Qual é? Não, então vamos para novo crente, pastor. O que o senhor chama de oração modelo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E está dentro do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. E tem 2 destaques que eu faço
sobre a oração, tá? Até reforçando o que o pastor aqui acabou de falar. Um exemplo no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Ana orou de tal modo que o profeta a teve como embriagada. Palavras incompreensíveis para o homem, mas totalmente aceita para Deus. Ela estava abrindo o coração. No Novo Testamento, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, oração é abrir o coração perante Deus. E eu gosto daquele versículo de Tiago 4:3, que diz que pede e não recebe, porque pede mal para gastar com vossos deleites. Ora, tudo que a gente pede é para nós, é para o nosso prazer, é para o prazer da nossa família, é para o nosso bem-estar. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Eu vou continuar dizendo, não pede, não recebe porque pede mal para gastar com os vossos deleites, significa, ora pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Às vezes estamos pedindo alguma coisa e ele tem coisas maiores para nós. Ou então aquilo que a gente está pedindo vai ser prejuízo para a nossa vida. Então a oração, ela precisa ser constante. Tem que se orar sempre, né? Dentro desses padrões aqui, obediência, se afastar do pecado, não duvidar do que está pedindo, saber pedir como convém, né? Na orientação do Espírito Santo, não fazer orações contrárias. Eu conheço uma pessoa que ela estava orando para Deus dar um marido dela. E passa-se anos, e nada do marido chegar. Aí eu fui perguntar para ela por que ela não tinha casado ainda. Aí ela falou que estava orando, né? Esperando Deus matar a esposa desse homem com quem ela queria casar. Então ela vai ficar esperando sentada, porque é o tipo da oração que não vai ter resposta. Ou deitada, que ela pode ir primeiro, né? Eu tenho uma parte aqui, JR. Sim, missionária nós Sandra. lembramos, né, de 2 Crônicas 7, aquela aliança do Senhor com Salomão. E essa questão de pedir a Deus sabedoria, né? A gente não sabe orar como convém. E o Senhor disse que quem, né, não tem sabedoria, que peça a Deus e Ele dá e não lança em rosto. E Salomão pediu sabedoria. E aí houve então a solenidade da conclusão do templo. No capítulo 7, versículo 11 de 2 Crônica diz: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Soberania de Deus, né? Atributo de Deus é também soberania. Escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E aí Deus coloca as condições. Mas no 13 ele começa: se eu cerrar no céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste para o meu povo, se, aí a condição, né? Sine qua non. O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro, antes até de orar, tem as condições, humilhar, as condições. Né? E me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então conclusão, né? A condição e a conclusão. E a conclusão, né? O novo convertido, como a nossa ouvinte está pedindo aí, como fazer? A gente não tem como ensinar, é a Bíblia quem ensina. Mas a condição, concordo com a pastora Leia. Obediência, né? Propósito de Deus, vontade de Deus, como foi dito aqui o tempo todo, e busca da presença de Deus, da soberania de Deus, conhecer mais o nosso Deus, porque Ele nos conhece. Nós é que precisamos conhecê-lo. Deixa eu completar o que a minha querida missionária falou aí, e de uma forma muito brilhante. Existe uma coisa que o crente precisa mudar no seu relacionamento com Deus. Seja ele novo convertido, velho convertido, não importa. Eu gosto muito da expressão do Tom Tenney, quando ele disse que a gente fica buscando só as mãos de Deus. Quando a gente deveria buscar a face de Deus. Porque quando a gente busca a face de Deus, os olhos de Deus, a face de Deus se volta para a gente. E aí entra uma questão muito importante. Quando você pede bênção, bênção não traz intimidade. Mas a intimidade traz bênção. Então qual é o primeiro passo que o crente tem que fazer? Buscar a face de Deus. Intimidade com Deus. Porque aí ele vai aprendendo, ele vai crescendo.
E com esse crescimento, ele vai saber pedir aquilo que ele, pela intimidade com Deus, já sabe que Deus vai lhe dar. Há pessoas que fazem orações lindas, né? Tem gente que faz oração longa, né? Vocês conhecem, devem conhecer gente que faz oração longa, em público, durante o culto. Entendeu? A pessoa, lá vai a pessoa, nós estamos com ela. Lá vai a pessoa, nós estamos com ela. Lá foi a pessoa, nós ficamos pelo caminho. Mas existem pessoas que têm orações lindas. Aí o novo crente diz assim, eu nunca vou orar como essa pessoa. Ela tem palavras bonitas, ela tem assim, uma coisa ligando a outra, tem muita coisa, muita ideia. E a pessoa às vezes fica até intimidada, diz, eu nunca vou orar com a pessoa. Alguém pede palavra, eu vou orar nada. E ainda disse, eu não, perto, fulano, não vou orar não. E dá aquele receio natural no novo crente. Então quer dizer para você o seguinte, você já ouviu aqui as instruções, quando você for orar, você ora com simplicidade. Deus não está preocupado, você está falando palavra bonita. Não é pelo muito falar. Você está falando palavra bem elaborada. Mas Deus quer ouvir você, conversando com o Pai. Sabe, quando você conta para Deus algumas coisas e pede a Ele que Ele proteja, que Ele abençoe, que Ele cuide. Pode ser no começo do dia ou até no fim do dia. Esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Bom dia, 93. Eu estou feliz com essa rádio. Amo ouvir o debate, os louvores, a oração. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? Que vocês são uma bênção em nossas vidas. Meu nome é Edna, moro em Queimado. Sou da Igreja Ministério Caio. Ei, Edna, não entrou a igreja aqui? Ministério Caio o quê, gente? Que entrou aqui? Cairós? Será que é? Ô, Edna, Deus te abençoe, minha querida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deus sustente a sua vida em todas as áreas. Muito obrigado a você que participa conosco. Marcelo, como é que o nosso ouvinte faz? Quer mandar uma mensagem? Quer contar um testemunho sobre a importância do Debate 93 na sua vida? Manda pra gente o seu áudio, grava num lugar tranquilo e envia por áudio contando a importância do debate na sua vida. Eu ainda há pouco estava até respondendo uma ouvinte ali no WhatsApp. Então vale a gente ressaltar aí que é o seguinte, quer dar opinião nos temas de hoje, manda por escrito, mas manda pra gente seu áudio, compartilhando aí qual a diferença do debate, de repente uma história que você teve com o debate, durante o debate, envia pra gente e a gente vai ter o prazer de tocar aqui no ar da 93. Benção puríssima, a Bíblia tem respostas e nós vamos atrás delas. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha aí, pastor Desidério, vou começar com o senhor essa parte agora, hein, do teólogo africano. Ligadíssimo, manda. O professor africano de teologia, Sunday Bobaya Gang, se não for assim, teólogo querido, me perdoa, ele vive na Nigéria e conhece de perto a perseguição aos cristãos e o avanço violento do islamismo, mas segundo ele, o grande problema que afeta a igreja é o pecado. Então ele diz o seguinte: hoje muitos cristãos exibem estilos de vida decadentes e imorais. Nossa maior ameaça é o pecado em nossas próprias vidas. Esse pecado, qualquer pecado, é de fato letal. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. São palavras dele. Nós perguntamos aos nossos ouvintes: vocês concordam ou discordam? Como você, querido ouvinte, luta contra o pecado? JR, eu concordo, como disse, e o exemplo claro disso nós temos na igreja do primeiro século, que é uma igreja que viveu dentro de um clima altíssimo de perseguição,
mas que zelava e que prezava pela santidade, pela consagração a Deus, e como que o evangelho se espalhou a partir o que da vida destas pessoas. Infelizmente, o que nós temos visto é uma igreja condescendente com o pecado, crentes condescendentes com o pecado. A expressão muito comum tem sido essa: tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí nós vamos abrindo mão dos valores, dos princípios, e vamos perdendo o brilho. Nós somos salvos, mas o pecado, ele ainda enraizado está em nós, e aí a disposição deve ser a que Paulo coloca em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu sou salvo, mas devo a cada dia assumir a minha posição de poder estar como que me convertendo perante o Senhor, confessando os meus pecados, e todos nós lutamos com eles. E quem acha que não luta, está pertinho de cair. É preciso acreditar que o pecado mata. Quando a pessoa não acredita que o pecado mata, ela vai brincar com o pecado, ela vai degustar o pecado, ela vai andar de braços com o pecado. Mas a Bíblia é muito clara: o salário do pecado é a morte. Né? A pessoa morre mesmo. Há caminho que para o homem parece perfeito, mas é caminho de morte, né? E hoje em dia a gente tem visto assim, pouco se fala em pecado. Gente, eu às vezes venho aqui para esse microfone e acabo trazendo algumas experiências que eu contraio nessas minhas andanças por aí. E uma vez eu fui pregar, né, numa igreja, e o pastor, ele me levou para o gabinete e falou assim: olha, você prega sobre tudo, só não fala em pecado e arrebatamento da igreja. Só isso tudo. Por quê? Porque essa é a base da nossa fé, né? É se afastar do pecado e se preparar para subir. Mas você pode dar uma olhadinha no perfil de muitas igrejas hoje. É preparando o povo para ficar. O povo está fincado, com o pé no chão. A igreja só fala em dinheiro. A igreja só fala em bens, mansões, em coisas da terra. Então, gente, o povo está sem rédea. Santidade, poucas são as igrejas que falam em santidade, né? Então o pecado acaba se tornando base de muitas igrejas. As pessoas erram e deixa para lá, porque eu não posso julgar. A frase hoje é essa: não, fulano, eu não posso falar nada porque eu não posso julgar. Meu Deus, eu não estou julgando. É a Bíblia que está falando que aquela pessoa não pode frequentar o altar, porque ela vai escandalizar o evangelho. Mas aquela pessoa enche igreja. E porque aquela pessoa enche igreja, a gente esquece, nem olha para o pecado. E aí o que está acontecendo? O evangelho está do jeito que está. O evangelho não. Os evangélicos, né? E só uma coisinha, e só uma questão: quando nós falamos da situação especial do nosso país, mas é uma situação generalizada no mundo ocidental, na Europa é menos de 4% de evangélicos. Então, entendamos o que a Bíblia diz quando até a própria missionária leu aqui sobre Salomão: se o meu povo. Então, quando nós falamos do estado do país, uma questão: não reflete o estado do povo de Deus? Porque se nós estivéssemos vivendo há muito tempo atrás 40 milhões de evangélicos, começando em mim, vivendo o evangelho, faria uma diferença, certo? Mas quando isso não é estabelecido, então o que nós vemos do lado de fora? Se a igreja, se nós às vezes não andamos em retidão perante Deus. JR, o que esse professor de teologia da África está dizendo é o seguinte: que a violência dos islamitas fundamentais, o Boko Haram, o ISIS, o Estado Islâmico, matam só o corpo, mas que o pecado mata a alma. Então, Deus não tem compromisso com o nosso corpo, mas Deus tem compromisso com a nossa alma. Portanto, o mal do pecado é que ele está assolapando as bases, as estruturas, não só do cristianismo, como do ser humano que está inserido no cristianismo como religião. E aí
o mundo inteiro está sofrendo por conta disso. A gente tem que entender que há um fator escatológico que terá que se cumprir, mas isso não pode caminhar no passo a passo que está com a degradação moral e espiritual da igreja. No sentido espiritual, nós hoje somos um grupo que cresce em extensão, mas não cresce em profundidade. E aí o pecado permeia de tal maneira que está destruindo a alma de muitos crentes, sentimentos e valores a ponto de ser pior do que o Estado Islâmico. É verdade. Olha, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp também, 968038319, 968038319, uma delas dizendo: JR, já sofri na igreja por falar a verdade, missionário. Olha aqui, porque as pessoas querem escutar apenas aquilo que massageia o seu ego. Imagina bem, quer dizer, tem que dizer coisas que agrada as pessoas. Se desagradar, as pessoas vão embora. Então, é uma crise assim até, porque quando a gente prega a palavra, quem fala é a palavra e não somos nós. Quando a gente prega o que não é a palavra, nós estamos pregando outra coisa que não é a palavra do Senhor. Aí como é que faz, missionário? Não tem jeito? Verdade, eu estou aqui com o Salmo 32 aberto, né? É a palavra. Palavra. E o título desse salmo, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. É um salmo de Davi. E ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas o 3 ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E vem a orientação de Deus, o 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então o conselho de Deus é que nós, né, nos afastemos do pecado. 1 João diz: se pecardes, tende um advogado diante do Pai, né? Mas não pequeis, não devemos pecar. Mas se pecamos, temos esse advogado, temos que reconhecer, temos que clamar, pedir esse perdão, reconhecendo a nossa culpa, reconhecendo a nossa falha e entendendo que quando pedimos esse perdão de coração, o Deus que nos conhece, que nos vê, nos perdoa, mas não é para continuar no pecado. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continuaremos nós no pecado? De modo nenhum. Então, eu falando desse teólogo aqui, eu acho interessante que a África, pastor JR, e eu me lembro que Deus me deu a graça, um testemunho muito rápido, né, pessoal, mas Deus me deu a graça, depois de orar, pedindo se fosse da vontade dele, pois durante 30 anos, ele me atendeu, me levando a Angola. De Angola, os pastores nos levaram a um lugar chamado Gambos, povo não alcançado. Então, uma cultura totalmente diferente, povo não alcançado. E nós começamos a falar daquele povo chamado Mumuila, com um livro sem palavras. Porque as crianças entenderam, eu falei, vamos ver se as mulheres de 80 anos, 75 anos entendem também. E nós falamos. E uma das pessoas disse, se esse Deus existe, aí que ela está falando para nós, aí alguém traduziu, era num dialeto, né? Peça para ela orar que haja água aqui na nossa terra. Porque é muita seca, a gente não tem. Esse Deus pode nos dar água. E aí eu falei, Deus é o Senhor, a sua soberania, o Senhor está vendo a fé que essas pessoas agora já começaram a ter no Senhor, ouvindo a tua palavra, que nunca tinham ouvido. E aí Deus deu as respostas. Logo mais para frente, o governo lá de Angola resolveu abrir os poços, ia começar pela parte de baixo, resolveu começar pela parte de cima, justamente onde estavam os gambos. E aí falou para a missionária, diga para aquele povo do Brasil que realmente esse Deus de vocês existe, né? E que nós agora aprendemos sobre ele. Então, enquanto a pessoa não tem o conhecimento dele, é uma coisa. Mas uma vez tendo conhecimento, e o africano diz, portas abertas, quando nós, né? Vocês todos aqui conhecem o Ministério Portas Abertas, irmão André. Quantos e quantos e quantos países aí, hoje nós estamos orando pelo calendário deles, pelo Iraque. E o pedido de hoje é que Deus fortaleça os poucos crentes que estão lá para permanecerem firmes, porque eles estão contagiando, né? A outros, servindo de referência para outros não cristãos que estão se achegando. Então, esse tal de pecado, né? Essa maldição, né, desse pecado, realmente é ele que impede o crescimento da igreja, do Senhor, né? Do reino de Deus. E nós temos que estar dizendo, Senhor, tem misericórdia, nos livra, nos afaste. E aí, como o salmista Davi, pedindo para o Senhor, Senhor, não quero encobrir, né? Não quero acobertar.
Não quero pregar, como disse ali a pastora, né? O que eu quero, o que o pastor ou líder, alguém quer. Tem que pregar o que o Senhor quer, E que a as pessoas Bíblia precisam diz ouvir. que a separação entre o homem e Deus é feita pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que o pecado, ele produz essa morte. Às vezes em princípio é uma mente cauterizada, que daqui a pouquinho não tem reação nenhuma, a pessoa vai esfriando e acaba mergulhada. Agora, voltando a falar para novo crente, tá bom? Voltando, conversa agora para novo crente outra vez. Deus está nos conduzindo nessa linha e é nessa linha que nós vamos. O que é pecado? Tá bom? Uma pergunta feita para o novo crente. Pastora, missionária, o que é pecado? Porque eu não quero pecar. O que é pecado? Pergunta de novo crente. A questão do pecado dentro de uma definição assim, bem simples e exegética, é pecado errar o alvo. Quando a gente fala de pecado, em geral, se atribui a questões sexuais, as questões mais graves morais, a roubo. Pecado é errar o alvo. Tem uma música do nosso querido cantor Feliciano Amaral que fala: Deus tem um plano para cada criatura. Quando eu me submeto à vontade de Deus, tem a ver com oração, seja feita a tua vontade, eu me submeto à vontade de Deus. Então eu caminho em santidade, que diz a Bíblia que sem santidade ninguém verá Deus, certo? Mas quando a minha vontade prevalece em detrimento da vontade de Deus, eu erro o alvo e eu peco. Conversão é você ser trabalhado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Se não há conversão na igreja, a gente é um grupo social que fala em Jesus, fala no nome de Jesus, mas que não houve mudança nenhuma. Como é que esse povo vai ter influência positiva nessa sociedade caída? Não vai ter. Então, é pecado atrás de pecado. Porque a única coisa que faz a gente parar de pecar é o Espírito Santo na nossa consciência, é o Espírito Santo no nosso coração nos conduzindo. E aí, a iniquidade, o amor se esfria, a presença de Deus já não pode mais agir, e aí vira uma bagunça, né? A gente vira um grupo social. Eu achei interessante o que a missionária Sandra falou, quando ela leu aqui: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, olha só, é Deus que cerrou o céu, foi Deus que deu ordem ao gafanhoto. Agora, se o meu povo, antes de qualquer coisa que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, é muita condição para poder lá no final eu venho e saro a terra. Então o que está acontecendo é que esse grupo, né, que se chama evangélico, graças a Deus que tem gente boa aí, mas muita gente aí também está vivendo de título, né, de rótulo. Aí a gente acaba não influenciando essa sociedade caída. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você conhecerá a vontade de Deus. Conhecendo a Bíblia e conhecendo a vontade de Deus, você verá aquilo que desagrada a Deus. Se desagradar a Deus, ainda que não seja grave, assim, olha, vai ser preso, desagrada a Deus, pula fora. Que a Bíblia é clara quando diz a vontade de Deus. E uma coisa importante: muitas pessoas nos influenciam. Tem pessoas boas que estão nos influenciando com base na Bíblia, e tem pessoas que estão nos influenciando com base do nada a ver. Todo mundo está nos influenciando, nós somos influenciados todos os dias. A nossa referência deve ser sempre aquelas pessoas sérias com a palavra do Senhor. Como é que a gente descobre quem é sério? Pelos frutos, pelo resultado da vida, não é pelo que fala, é pelo que fala e pelo que faz. E aí é muito importante: carrega a Bíblia, leia a Bíblia e deixa eu ver se a pessoa está dentro. Mas não é para julgar, não. É para você caminhar com a pessoa que vai estar frutificando para a glória de Deus. Eu vou ser grata eternamente, vou te servir de corpo, alma e coração. Recebe, ó Deus, a minha adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Aleluia. Este é o Debate 93.
com J.R. Vargas, na 93 FM. 11:51, minha gente, passa voando esse tempo, meu Deus do céu. Olha, ele inventou que tinha tido um relacionamento com ela e espalhou para todo mundo. Ela esperou um ano e agora conseguiu na justiça o direito da retratação pública. Isabela Stelzer Pagiola abriu mão de lutar por uma indenização em dinheiro para que Lázaro Nascentes Dias fosse obrigado a desmentir nas redes sociais tudo o que ele inventou ter tido intimamente com ela. O texto escrito pelo advogado da moça ficará público no Facebook do rapaz por tempo indeterminado. Ele ainda teve que abrir seu Instagram por 30 dias, onde terá que manter a postagem por 90 dias. A Polícia Civil encontrou no computador de Lázaro montagens de conversas íntimas entre ele e outras 12 garotas. Essas falsas mensagens foram anexadas ao processo. O que você achou da escolha da menina? Preferiu a retratação pública ao dinheiro? Você já teve o seu nome envolvido em histórias irreais e conseguiu provar que era mentira? Aliás, você conhece gente que costuma inventar histórias para, de certa forma, tirar vantagem? O que a Bíblia nos orienta em situações como essas? Eu pergunto aqui aos nossos ouvintes, e eles já estão respondendo, participando aqui conosco, tanto pelo Facebook quanto pelo nosso WhatsApp 968038319. JR, ele tinha que pagar uma boa indenização e se retratar. E não só por 90 dias, né? Mas por um prazo maior. Porque tem gente que faz isso por safadeza. Tem outros que fazem isso por patologia. Tem gente que é doente, né? Isso é uma doença, isso é um recalque. E o recalque é uma doença. Então, ela fez muito bem, como eu já tinha dito aqui. Eu aplaudo a atitude dela, porque entre escolher entre o dinheiro e a retratação, é claro que ela preferiu a retratação. Eu já sofri alguma coisa parecida também, uma calúnia que foi feita comigo, mas eu não sosseguei enquanto a verdade não veio à tona, porque o nome da gente, eu acho que é o maior bem que a gente tem. Se eu sou advogado dessa moça, eu ia focar primeiro na indenização financeira, segundo na retratação pública do mal que ele causou. Porque a rigor, pode ter certeza disso, o que mexe mais com o ser humano é o bolso. Ele publica isso não dá nada para ele. É como se publicasse o sim e o não, como publicasse um jogo que se ganhou, um jogo que se perdeu. Mas no momento que mexe no bolso, dói. E quando dói, o camarada vai pensar 2 vezes em não fazer isso. Então, essa moça, embora eu concorde com a ação dela, ela quis dar um valor maior à sua questão moral do que a indenização, mas ainda para esse cidadão aqui, tinha que ter as duas coisas. Uma indenização, porque outros iriam dizer o seguinte: caramba, se essa moça ganhou 20 mil, né? 30 mil, se eu fizer também posso ter que pagar. Pastor, aqui um ouvinte no nosso WhatsApp dizendo: JR, se fosse eu, receberia o din-din e postaria a sentença nas redes sociais, porque quando dói no bolso, a pessoa sente. É isso aí que só falou. Exatamente isso. As redes sociais, elas servem hoje para que possam, assim, dar evidência a esse lado mais obscuro do ser humano, que é de poder ser projetado, que é de ser admirado, e as pessoas literalmente viajam nas redes sociais, fantasiando coisas, como é o caso dele. A Leia falou de uma patologia, é bem provável que ele tenha essa patologia, tem uma baixíssima autoestima e usa a rede social como uma projeção da imagem dele para poder alcançar esse reconhecimento fútil, banal das pessoas, de ser uma pessoa conquistadora. Então, tem que se tomar... Com certeza ele tem uma autoestima baixíssima, porque um homem bem resolvido não faz isso, não. E tem que se tomar cuidado como que se utiliza as redes sociais. Agora, a gente está utilizando, pastor, indevidamente. O texto aqui fala que tem mais 12, né? Pelo menos tem 12 pessoas. Alguém vai depois dessa aqui dizer assim: já vão ganhar na justiça, vou ganhar o din-din também em cima do sujeito. Mas olha só, ela preferiu a retratação, mas ela ainda pode recorrer
a indenização, não pode? Não, ela já fez o seu Ela já pedido fez uma inicial. escolha? Agora é o seguinte, ela deveria não abrir mão do dinheiro. Porque eu não consigo entender num país, não, no mundo, o que mexe mais, o que dói mais numa pessoa, se não o dinheiro. A hora que ele tem que tirar do bolso dele uma quantia para indenizar e ser obrigado, mas eu não tenho condição, então vai ficar prestando serviço, vai fazer alguma coisa. Mas fora isso, botar no Face uma retratação. Eu acho que toda podia ser um vídeo, né, pastor? Podia ser um vídeo, ele falando, né, para todo mundo ver a cara dele. A cara dele. Agora, você tem que entender o mal, Olha ele bem. sempre se propaga em 25 vezes mais. E o bem em 8 vezes mais. Então, o bem agora vai alcançar menos pessoas do que o mal que lhe foi causado. É a questão da galinha que a mulher matou e jogou as penas lá que o padre mandou jogar na torre da igreja, depois mandou catar. Não tem mais jeito. Sujou a garota. Agora. Mas é uma galinha? Foi. Eu ouvi dizer que era um travesseiro. Não? Eu ouvi falar que matou a galinha e pegou as penas. Foi isso na faculdade. Tem mais. Não tem mais a ver. Não tem mais a ver a galinha, porque nem todo travesseiro é de pena. Mas eu sempre ouvi essa história com o travesseiro. Foi uma galinha assim. Então quer dizer que foi o padre? Foi o padre? Foi o padre ou o pastor? A história que eu vi, nós fizemos cada um conta do seu jeito. Uma clínica de boato da faculdade. Da faculdade, quer dizer, o cidadão estava conversando com uma moça no cantinho lá qualquer, passou uma senhora indo para a igreja católica assistir a missa, então ela viu e comentou com as vizinhas que viu fulano lá se relacionando. E aquela notícia foi tão ruim que a garota teve que ir embora da cidade. Quando voltou, ou melhor, quando ela chegou diante do padre para se confessar, o padre disse: olha, agora a senhora vai ter que matar uma galinha, trazer as penas da galinha e jogar de cima da torre da igreja. E quando ela fez isso, agora a senhora vai ter que catar as penas. Mas isso é impossível. Assim é o mal que a senhora fez a essa moça. Essa é a história que eu... Não, foi boa, né, missionário? Não jogou nenhum travesseiro de lá. Mas eu penso que se ela pensar, a ouvinte aí que está nos mandando, né, essa questão, se ela foi para o texto de Provérbios 22:1, o que diz lá? Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, se ela entendeu de Deus que essa reputação ficou tão, né, ruim, tão triste para ela, e se esse cidadão tem uma situação patológica, né, como foi colocado aqui, será que se tirar quantos e quantos milhares, milhões dele, mudaria a questão? Agora, não vai ficar curado. Agora, ela paga um preço, né? Paga um preço que eu acho que não tem preço. Tinha que pedir os dois, né? Os dois. Bom, aqui o ouvinte dizendo: JR, eu soube de um caso uma vez e que aconteceu justamente isso. Pessoas difamaram um grupo conhecido e este grupo ganhou na justiça depois de anos. Tiveram que pagar uma grande quantia a este grupo. A outro ouvinte aqui dizendo: certa vez um colega de infância bateu no meu portão. Ao atender, eu fui esculachada por ele, dizendo que se eu fosse lá onde ele morava e falasse com a esposa dele novamente, ele voltaria e falaria com meu marido e que não se responsabilizaria pelo seu ato. Eu fui até ameaçada de levar uma coça. Até hoje, eu não faço ideia por quê. Ai, horrível, né? Entendeu? Porque é tenso. Outro ouvinte, já tive uma ocasião, aqui ouvinte no WhatsApp, minha filha, a minha cunhada fez uma calúnia. Minha filha nasceu bem branquinha, de olhos azuis, e ela inventou um novo pai para minha filha. Eita. Olha a situação, a menina acabou de ter o neném, que é um negócio brabo, né? E tá ali nas emoções à flor da pele. Ela teve que chamar o suposto pai, que a cunhada falou que o pai é fulano, pro cara chegar lá e desmentir a história inteira. Mas você imagina, se ela tá contando isso aqui, ouvinte, conta pra mim, há quanto tempo isso aconteceu? Há quantos anos? Só pra gente ter essa ideia, porque o impacto acaba sendo tão atual que a gente fica impressionado, porque afinal de contas, como é que lida com uma história como essa? Muito obrigado a você, ouvinte, participando aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a participação conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Aqui um ouvinte dizendo: JR, muito bom o debate de hoje aí com a missionária Sandra Roger. Ela é da minha igreja, ela é tia de uma grande amiga.
Aí eu perguntei, qual o seu nome? Você manda um abraço pra ela, né, Sandra? É a Luciana Rufo. Ô, Luciana, um abraço, minha querida. Olha aí, Luciana, muito bem, Deus faz te muito abençoe. bem. Olha, quando nós tratamos sobre esse tema e tantos outros temas, eu me lembro aqui que eu faço o debate há quase 16 anos. O debate, há quase 16 anos. E a cada dia nós tratamos aqui sobre vários assuntos, ultimamente com mais temas e tendo mais diversidade dos nossos assuntos e a participação cada vez maior dos nossos ouvintes. A interatividade aumentou muito nesses últimos anos, graças a Deus. Hoje nós podemos e devemos ouvir ainda mais a voz dos nossos ouvintes, e nós estamos aqui, os locutores da rádio, para vocalizar os nossos amados ouvintes. Nós olhamos para trás e agradecemos a Deus por essa linda história que a 93 FM vive. Amém. Por tudo e por todas as coisas, nós damos glórias a Deus. Amém. Porque é muito bom servir ao Senhor com alegria. Amém. E cumprir o chamado que Ele mesmo estabeleceu para as nossas vidas. Há 25 anos é assim. A Rádio 93 FM leva a palavra de Deus para milhares de ouvintes em toda a região metropolitana, Baixada Fluminense, regiões dos Lagos e Serrana do estado. Na capital, nosso sinal ganha reforço no Morro do Mendanha, para chegar com ainda mais qualidade aos moradores da Zona Oeste. É trabalho de uma equipe dedicada. São dezenas de profissionais que fazem a mágica do rádio ganhar vida e levar nosso som para o ouvido de cristãos e não cristãos. Vimos o mundo se transformar ao longo desse tempo. Em 25 anos, o disco de vinil perdeu espaço para o CD. E agora é o digital que desponta como a nova era da música. A 93 FM toca música cristã de qualidade e nossa programação é feita dos maiores sucessos do segmento. São mensagens bíblicas de amor, otimismo, fé, vitória, conselho, testemunhos e orações. Nossa missão vai além. A 93 FM tem uma visão social e, graças a esse compromisso de querer o melhor para nossa sociedade e ajudar o próximo, desenvolvemos campanhas que incentivam a doação de sangue, doação de medula, plantamos árvores. Servimos de canal para que serviços básicos estejam ao acesso dos mais pobres. Estamos ligados no que acontece no Brasil e no mundo. Em vários boletins durante a programação, nossos repórteres atualizam as notícias mais importantes do dia. Do alto, o Helicóptero 93 acompanha a movimentação da cidade. É o Jornalismo 93 a serviço do ouvinte. E se tem festa na programação, tem festa fora dela. E como é bom dividir esses momentos com milhares de pessoas. Em Copacabana, Quinta da Boa Vista, Maracanã, não importa onde seja, de trio elétrico ou mega estruturas, nossa satisfação é levar música para cada canto do Rio de Janeiro. Nosso cunho cristão, nosso objetivo educacional e interdenominacional, nosso compromisso com a verdade e com a qualidade, nossos locutores, nossa equipe, nossos ouvintes. São 25 anos, muitas histórias, muitas vidas salvas, muitos minutos no ar, muitos desafios e vitórias. E uma certeza, a música, quando toca na 93 FM, a emoção é diferente. 93 FM, a rádio do povo de Deus. 93 FM. Ilustres debatedores dos nossos 25 anos, muito obrigado pela presença, pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado a você, JR. Eu não posso deixar de parabenizar a 93 FM por esses 25 anos, bodas de prata, e por tudo que ela tem feito para esta nação, por conta do debate, por conta dos programas, por conta dos louvores, porque se não fosse a Rádio 93 FM, o Rio de Janeiro não seria o mesmo. Então eu acredito que é um orgulho para todos nós, que eu como debatedor estou aqui há mais de 20 anos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e fiquei muito feliz de estar participando hoje.
nos 25 anos, ao lado da minha companheira aqui, amiga Léa Mendonça, do pastor Desidério, da nossa missionária aqui, Sandra, que eu tive o privilégio de conhecer hoje, e dar um abraço do meu amigo, o deputado Harold de Oliveira, a nossa querida Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, né? Esteve cantando no evento que eu fui pregar e foi uma bênção. Então, para todos da 93, Andréa Maia, minha amiga de coração, a quem eu admiro muito, um beijão no coração de todos vocês, que Deus abençoe ricamente e me convidem para as bodas de ouro, que eu quero estar aqui. Tá marcado, hein? Tá marcado. Missionária Sandra Roger, obrigado. Também agradeço de coração, Pastor JR, a Rádio 93, que eu amo, toda a minha família. Nós realmente somos ouvintes assíduos. E esses 25 anos, boda de prata, como falou o pastor, né? Generoso. E louvo a Deus também, né? Pela MK, como foi comemorado na segunda-feira ali na Penha. Pela boda de diamante, né? 30 anos. Então nós acompanhamos esse período e concordo com as palavras do pastor. A Rio de Janeiro ganhou muito, tem ganho o Brasil e as nações. Porque eu, como missionário itinerante, Deus tem me levado a alguns lugares, né? Dentro do Brasil e fora. E é tão gostoso quando as pessoas estão lá com a Rádio 93, né? Ligada. Então é bênção de Deus, que Deus abençoe realmente, né? Tata Rhodes, Belize, Marina. E aqui eu quero agradecer a Marcela e a Viviane, né? Que foram o canal que Deus usou para que também pudéssemos estar aqui nessa manhã. Muito obrigado de todo o coração. E nós abraçamos a campanha mundial de oração, para nós aqui é sempre muito importante, estamos iniciando hoje, e o tema da nossa oração dentro dessa campanha que a irmã divulga e encoraja é a família, né? Então hoje nós vamos orar aqui e todos os dias nós vamos orar por os motivos aqui apresentados. Hoje oração pela família. Nós vamos pedir a bênção de Deus daqui a pouquinho, orando juntos aqui nessa campanha mundial de oração que a 93 FM abraça com muita alegria mais uma vez. Amém. Mais Pastor Desidério, muito obrigado, querido. É um prazer e poder estar mais uma vez e justamente na comemoração desses 25 anos. Deus abençoe toda a equipe, Harold, toda a equipe. Deus abençoe você, JR. Cara, gente boa que conduz isso aí de uma maneira muito dinâmica, a Marcela, toda a equipe, os ouvintes, é isso mesmo, propagar as boas novas do Evangelho, que muitos outros anos vêm com essa boa mensagem e essa boa música. Leinha Mendonça. Eu estou na MK antes da 93 existir, então eu presenciei a 93 vir à existência. E eu me sinto privilegiada e falo isso com essa palavrinha, né? Orgulho, com alegria. E parabenizo a Marina, ao deputado Harold, a Ivelise, pelo trabalho incansável, né? Eu tenho presenciado a maneira como se dedica para fazer o melhor, tanto na rádio quanto na gravadora. Parabéns. Essa rádio que tem abençoado tantas vidas. Eu andando aqui, ali, acolá, ouço pessoas contarem testemunhos que receberam por causa dessa rádio. Que Deus abençoe. Amém. Que sejamos esses instrumentos nas mãos do Senhor, como disse na abertura, tantos colegas, né? Tantas histórias. Quem me ensinou a operar essa mesa aqui, porque o ouvinte que eventualmente não acompanha, eu falo aqui, tô falando, tô conduzindo aqui o debate, também tô operando a mesa aqui com todos os recursos técnicos e tecnológicos que nós temos. Quem me ensinou a operar essa mesa foi o meu querido Cid Gonçalves. Essa voz querida e amada, essa preciosidade que vem na sequência para estar com a gente nessa tarde maravilhosa, e eu louvo a Deus pela vida dele, e ele representando os colegas todos aqui e as pessoas que construíram ao longo desses anos essa história. É comum, no momento de gratidão a Deus, a gente lembrar assim, nós estamos subindo nos ombros dos gigantes, assim como estamos passando por várias etapas, mas todos nós estamos semeando e agradecendo por aqueles que já semearam e que anteriormente construíram essa linda história na comunicação brasileira. E nós louvamos a Deus por esse dia
pedimos a você, ouvinte, o que a gente mais pode pedir a você é a sua oração. Se orar por nós é um trabalho e é também ministério. No meu caso, é a extensão do meu ministério pastoral. É assim entendido desde o início. Então nós todos aqui precisamos de muita oração e claro da sua audiência, pelo amor de Deus, não nos abandone, estamos juntinho aqui todos os dias com muita alegria. Nós vamos estar orando pelos assuntos do debate de hoje. O pastor Ailton Desidério, por gentileza, ore conosco, vamos orar pela família, abraçando essa campanha mundial de oração. E eu deixo, ouvinte, para a nossa edificação e reflexão. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Escuta bem, Romanos 11, 33 a 36. O 36 é agora, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este dia. Este é o dia que o Senhor tem nos dado e nele nós nos alegramos. Nos alegramos pelo aniversário da Rádio 93, pela vida do Harold, de toda a equipe, pelo JR, ó Deus, por todos aqui, pelos ouvintes que compõem também este trabalho. Dá graça para que possa ser, ó Pai, um trabalho cada vez mais com a tua unção. Te pedimos, ó Pai, por nossas famílias, por nossa família, ó Pai, biológica, espiritual, ó Deus, dá graça, família como bênção do Senhor, ajuda-nos a vencermos as dificuldades dentro da nossa própria casa com a tua presença. Abençoa-nos no decorrer deste dia, dá graça para este ouvinte, a vida dele, a família, ajude em suas dificuldades, em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.